negociar com uma pessoa é bem diferente de você negociar com duas pessoas e é ainda mais diferente de você negociar com 3, 4, 5, com um grupo de pessoas. Bem, com uma pessoa, você utiliza o tipo de negociação, o tipo de venda direta, porque está você, está o cliente. Vocês dois conversam de uma forma bem tranquila, você pergunta, aquela troca, aquela sinergia, aquele flow na conversa. Aí você está ok. Agora, quando forem duas pessoas, o que você tem que fazer é uma venda reversa, uma negociação reversa, partindo do princípio de que você já está em desvantagem. Eles são dois, você é um. Eles são dois que se conhecem, se confiam, acreditam um no outro. Você é o estranho no meio. Então, mais do que você se colocar no meio e tentar vender para os dois, o que você tem que usar é uma negociação reversa. Simplesmente dê as cartas e faça ou permita com que eles abordem sobre o assunto, sobre a questão que você coloca à mesa. Eles que se confiam vão se convencer, vão avaliar as propostas que você der, que você apresentar e eles próprios vão chegar à conclusão. Melhor forma é esta, porque senão os dois vão mirar para ti, os dois vão negar-te e você vai estar em drástica desvantagem. Agora, quando há duas pessoas, você tem que também procurar identificar quem é a pessoa que exerce influência sobre a outra. Porque pode acontecer que quem quer o produto é uma pessoa e o acompanhante não quer, não é? Mas está a exercer influência sobre aquele que quer. Logo, o que você deve fazer é vender diretamente para aquela pessoa que exerce influência sobre a outra, porque você já tem ganha. Então, logo venderes para aquela pessoa que exerce influência, você elevar o valor percebido dele, automaticamente você ganhou os dois. Isso acontece muito quando você está numa reunião, numa negociação de vendas e tem ali marido e mulher, os dois. Normalmente o marido é que quer e a mulher apresenta ali sempre algumas, como tem aquele caráter de gestora, algumas objeções, algumas situações para travar com que o marido ou talvez não tome a decisão, ou que talvez deixe para mais tarde. Aí o que você tem que fazer é vender diretamente para a esposa, para que ela veja valor, observe valor, porque observe aquilo que o marido quer fazer, veja na perspectiva dele, mude a ótica, mude a visão dela, para que então assim os dois possam chegar a um acordo, um consenso bom ali logo na hora da negociação. Agora, negociar para um grupo de pessoas é bem diferente e é ainda mais trabalhoso. Você tem que ser muito engenhoso ao negociar para um grupo de pessoas. Se com duas pessoas você já está em desvantagem, imagina agora você negociar para 5, 6, 7, 40 pessoas. Aí, o tipo de negociação que você vai usar é a venda seletiva, é a negociação seletiva. Por quê? Porque você vai começar com um nível de pergunta, você vai dar a primeira pergunta e vai permitir com que as pessoas que estiverem ali no meio, no grupo, no caso, reajam àquela pergunta. Você vai dar um call to action. Sempre a tua apresentação tem que começar das informações mais simples para as mais complexas, das mais superficiais para as mais profundas. E você vai apresentando o produto, lança a tua primeira pergunta. Aquelas pessoas que se revirem ali na primeira pergunta e as que se não revirem na primeira pergunta, automaticamente pede para colocarem as mãos ao ar. Aqueles que não se revirem, ao mesmo tempo retira eles do meio daqueles que ficaram, que têm interesse e que se reviram naquela pergunta. Por quê? Porque senão estes vão exercer influência sobre os que ficarem. E você vai continuando a conversa, vai continuando a apresentação, lança um segundo call to action, outra segunda opção, e vai avaliando ali, vê as respostas. Aqueles que se encaixarem, permanência. Os que não se encaixarem, peça para retirar. E vai fazendo desse modo até você sobrar com 4, 5 ou com um grupo bem restrito, bem qualificado de pessoas, porque nesse nível, nesse momento, ainda você vai ter aquelas que não vão comprar, aquelas que vão apresentar objeções, mas comparado, saindo de 40 para você chegar a 10 pessoas, você agora tem um grupo que consegue muito mais orientar, um grupo mais maleável, e aí você faz a apresentação e dá a tua cartada final. Você vai ter aí talvez uma taxa de conversão das 10, talvez 5 vão comprar para ti, ou se for muito bom, pode ser que todos comprem, um ou dois rejeitem, mas você saiu de pouca chance de vender para todo mundo
para uma chance bem elevada de vender para estes 10. Acontece da mesma forma, é como se fosse um processo de admissão nas universidades, um processo de admissão para você concorrer a uma vaga de trabalho. É muita gente que concorre, muita gente que faz prova, depois tem a segunda fase, peneiram, tem a terceira fase, peneiram ainda mais, até a quarta fase, só os poucos seletos é que entram. É a mesma coisa. Então, o que você aprendeu aqui são as formas de negociação para diferentes categorias, grupos de pessoas. Com uma pessoa, você exerce uma negociação direta. Com duas pessoas, você utiliza uma negociação reversa. Com 4, 5, 6, 7 pessoas, você usa uma negociação seletiva. Só assim é que você vai ter chances de poder singrar, de poder ter uma venda ali no final. Agora, se você é um profissional que trabalha em uma determinada área, se formaste numa determinada área e pretendes, estás a pensar em formas de como aumentar as tuas receitas, no caso, estás aí a avaliar o que fazer, né, para aumentar as receitas, ou queres rentabilizar os teus anos de formação, estudaste em uma determinada área, contabilidade, economia, direito, és advogado, seja a tua profissão, mas você quer prestar agora serviço nessa determinada área, o que você tem que aprender é vendas e negociação. Habilidades como essa vão te permitir você apresentar o teu serviço, você vender o teu serviço, negociar com mais facilidade e mais tranquilidade.